Paz do Senhor, irmãs. Estou fazendo uma lembrancinha para a nossa aula que vai falar sobre a rosa de Saron. Né? Que Jesus ele é a rosa de Saron. Então, Saron nós sabemos que é uma região da Palestina e onde tem lá a rosa, né? Por isso chama rosa de Saron. E ela se refere ao Senhor Jesus, porque na época dessa rosa ela cobria toda a extensão ali da planície, ficava toda cheia de rosa, né? E então fala também do sangue de Jesus, né? Cobriu toda a terra, né? A terra fala do nosso coração, coberta pelo sangue de Jesus, pelo Espírito Santo. E quem olha para nós tem que ver o servo fiel. Não vê a terra, mas vê o nosso testemunho. Então, fala a Rosa de Saron está falando de Jesus na nossa vida, da salvação, do preparo para o arrebatamento. E nós vamos então fazer um caminho, porque fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos tentar fazer uma lembrancinha. Então recortei o caminho, lá no Instagram você vai saber como adquirir os moldes do caminho, da flor. Tem tudo lá no Instagram para você ver como que adquire. Aí eu cortei o caminho, a terra, né, falando da terra, no EVA marrom. Depois nós vamos colar sobre o verde, passei cola instantânea. E a gente vai colar sobre o verde para deixar como se fosse assim uma grama ao redor. Fazer uma borda para ficar mais bonitinho. A lembrancinha sempre faz referência à aula. Como eu sempre digo, ela não é um presente, ela é uma referência do assunto da aula. Então a criança tem que olhar para a lembrancinha e se interessar pelo assunto da aula e também para ajudar os pais em casa a rever a matéria, rever todo o conteúdo profético com os filhos. Ver o que estudou, né, na aula. Aqui está o caminho. Aí eu fiz a nuvem vai ser tipo um bolso para a gente colocar os textos. Então tem o coração com o texto da Rosa de Saron e outros testemunhos, fala do testemunho. Nós vamos recortar, fazer um furinho, passar uma fita e fazer prender aqui a fita para os corações ficarem presos, como sempre eu faço, né? Para as crianças não perderem a referência da aula, porque senão depois pega e não sabe do que está falando. Então fechou aqui o caderninho, bloquinho, colamos a nuvem em cima, uma nuvem branca em cima de um outro pedaço de EVA, que nós vamos cortar então agora aqui o contorno também, vou deixar uma moldura pequenininha, para que sirva de bolso para colocar os corações com as mensagens da aula, com o testemunho, com o texto. Aqui em cima não precisa ser muito grande, porque vai ser onde vai entrar o texto. Então, nós recortamos. Então, colei só na lateral, olha, ficou um bolso. Aqui nós vamos colocar o texto. Aqui nós vamos colar aqui em cima, né, que leva para a eternidade. Vamos colar a ponta da fita aqui atrás, aqui embaixo. Aqui mais escondido, aqui onde vai ficar em cima do caminho. A gente coloca aqui a ponta da fita. Que aí a gente cola aqui, olha. Tá vendo? Vamos passar a cola aqui embaixo, então. Ou aqui fica mais fácil, mais fácil no caminho, né? Daí daqui a gente vê a posição, coloca aqui a eternidade. Agora aqui a Rosa de Saron, eu recortei as flores. E depois, para ela ficar assim curvada, o que você vai fazer? Eu peguei o ferro elétrico, esquentei e coloquei. Quando ela começa a subir, você vai tirando as flores. Você tira e elas vão ficar todas assim curvadinhas. Aí eu pensei em encher aqui da Rosa de Saron. Fazendo uma lembrancinha assim com uma referência, né? Aí, vamos ver quantas que nós vamos gastar aqui nessa flor. Essa flor tem o molde dela também, para você baixar, tá? A gente deixa um campo todo florido, as crianças amam, né? Falam, ai, que lindo! Aí é a oportunidade de perguntar, né? O que significa a Rosa de Saron? Que ela cobre toda a terra, cobre toda a planície lá de Saron na época certa, que fala de Jesus em nosso coração, cobrindo a nossa razão. Olha, couberam todas essas florzinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 10 florzinhas. Olha que lembrancinha linda, fofa e que faz totalmente referência ao assunto da aula. Que fala de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E fala sobre a Rosa de Saron, que é Jesus e que ele cobria toda a planície, toda a terra, como se Jesus cobre o nosso coração do pecado. Quem nos perdoou, né? Teu sangue nos purificou. E aqui então tem a referência da aula.
Amém, irmãs? Veja lá como adquirir o pacote com lembrancinha e tarefas em português, espanhol e inglês no Instagram, oficina.ebd. A paz do Senhor.